Há poucos dias a gente viu o Maxi Renda divulgando o encerramento da sua oitava emissão de cotas. A ideia era captar 500 milhões e se tivesse demanda poderia passar dos 600, mas na verdade mal passou dos 300 milhões. Por que isso acontece? O que leva uma emissão a dar certo ou a dar errado? E por que às vezes a gente vê duas ofertas extremamente parecidas e com resultados tão diferentes? Vem comigo que hoje você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje a gente vai então tratar do encerramento da oitava emissão de cotas do Maxi Renda. Mas na verdade a minha ideia aqui é olhar essa emissão como um exemplo do que a gente vê geralmente no encerramento de cotas. A gente vai ver como é que as cotações se comportaram, quais foram os resultados dessa oferta, os documentos que foram divulgados, o que é retratação de cotas, que foi uma coisa que vocês me perguntaram um pouco nessa questão do Maxi Renda. E a gente vai comparar com a outra emissão do Maxi Renda que teve um resultado extremamente diferente. E a gente vai tentar comparar um pouquinho de cada uma delas. Legal? Eu vou deixar aqui embaixo dois vídeos para você assistir depois, se você ainda não viu, que é a explicação mais robusta do que é o fundo e do que era a ideia de fazer essa emissão, e também uma entrevista com o André Mazetti, que é o gestor do fundo, explicando um pouquinho mais do racional dele. Então aqui eu vou dar uma enxugada nessa explicação, se depois você quiser aprofundar, tem o link aqui embaixo. Então, o Maxi Renda é o fundo com a maior quantidade de cotistas da Bolsa. Hoje são mais de 870 mil cotistas. Só do vídeo do começo da oferta para cá aumentou em uns 30 mil, porque o fundo tinha uns 840 quando a gente fez o vídeo anunciando a emissão em si. Ele é tão grande que, na verdade, de cada 5 investidores em fundos imobiliários, 2 têm o Maxi Renda, né? É muita coisa. Ele tem mais do que o dobro do segundo colocado. É um número inacreditável. Ele é um dos maiores fundos da Bolsa. Ele tem um patrimônio, ou tinha um patrimônio antes da oferta, de 2,2, 2,3 bilhões. Então agora ele vai ali passar da marca dos 2 bilhões e meio. Coloca ele ali entre top 10, top 15 dos maiores fundos da Bolsa. Ele é um fundo que basicamente investe em CRIs, com um portfólio ali meio CDI, meio IPCA, e também em operações de permuta financeira. Praticamente ele é o único fundo que opera nesse segmento, onde ele se associa com uma construtora, compra o terreno que aquela construtora vislumbra, que aquela construtora deseja, a construtora constrói o empreendimento ali, os prédios, o que seja, e na venda daqueles apartamentos, o fundo recebe um percentual sobre aquelas vendas para ele, de forma, digamos assim, tirar o seu lucro a partir daquela operação. O fundo vem nos últimos meses distribuindo ali mais ou menos 12 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 1,14, isso em preços de hoje. E qual era a ideia da oferta? A ideia da oferta era captar 500 milhões para poder fazer o mesmo tipo de investimento que o fundo já fazia, continuar investindo em CRIs, seguir a operação dele, não tinha nenhuma mudança de estratégia. Era uma oferta para um público geral, não era exclusivo para investidores qualificados ou qualquer coisa parecida. Até a gente pode compartilhar aqui o... Esse aqui foi até um documento que eu mostrei, que tem um resumo da oferta em si, né? Então, a ideia era captar 500 milhões. Na verdade, se houvesse mais demanda, poderia chegar a 625 milhões, ele poderia aumentar ainda em 20%. A ideia era emitir, então, quase 50 milhões de cotas. Hoje o fundo, né, antes da oferta, tinha 226 milhões, então o fundo ia crescer ali 22%. Falando em números redondos, esse era inclusive naturalmente o percentual do direito de preferência. O valor da oferta era um total de R$10,36, que era R$10,06, que era o preço do valor patrimonial do fundo à época, e mais ali 2,99%, 3% de custos. E essa era a ideia. Tinha aqui o cronograma que eu mostrei na época e tudo mais. Agora, vamos dar uma olhada como é que estava, digamos assim, a cotação do fundo nessa época e como avançou nesses primeiros dias, digamos assim.
Aqui eu tenho o gráfico, então, desde o dia 23/6, quando o fundo anunciou em si a oferta, foi na manhãzinha do dia 23, ele estava cotado a 10,78. Não teve grandes variações, é claro. Aqui foi a data de corte do direito de preferência, então quem comprou até essa data aqui, dia 27, recebeu o direito de preferência a posteriori. Quem comprou depois já não teve mais esses direitos. Inclusive a gente vê que a cotação caiu um pouquinho, pouca coisa, isso às vezes acontece porque quem comprou até aqui tinha um direito de preferência, ganhou algo, né? Ganhou o direito de comprar novas cotas a 10,36. Quando o direito de preferência é pequenininho, não tem tanto movimento assim, mas quando é um direito de preferência grande de 100%, ou às vezes até mais, esse movimento tende a ser mais bruto. Como vários fundos acontecem no finalzinho do mês, ele dá uma arrancada de preço, porque tem gente que quer comprar ali para já receber os rendimentos. E aqui foi essa parte cinza aqui foi o período do recebimento dos direitos, do exercício dos direitos de preferência, não recebimento, o exercício. Então, quem tinha direito de preferência teve esse período aqui, até dia 11, né, para poder subscrever. E a gente vê que as cotações caíram um pouco. O fundo vinha ali na base de 1,70 alto, 1,70 e meios, e já foi ali para 1,65. Aqui tem dois fatores, né? A gente tem tantas pessoas que, claro, se o fundo estava a 10,90 antes de divulgar rendimentos, e os rendimentos foram de 12 centavos, naturalmente o preço justo da cota a partir dali vira 10,78, certo? Porque você até então, ou como a gente às vezes usa no jargão, a cota estava grávida do rendimento, certo? Quando você compra uma vaca grávida, você paga pelo bezerro. Então, quem comprou estava disposto a pagar mais pelo bezerro. Depois do parto, depois do anúncio de rendimentos, já não tem o bezerro, é natural que as cotas caiam ali mais ou menos do mesmo valor que foi os rendimentos. Aqui ainda caiu mais. Por que caiu mais? Porque a gente tem um movimento natural de flipagem. A gente tem, por exemplo, investidores que subscrevem o direito de preferência, então ali pagaram 10,36, que é essa linha pontilhada aqui de baixo, depois eu explico a linha de cima, essa linha pontilhada de baixo. Então, por exemplo, se eu tinha 100 cotas e eu tinha direito a subscrever novas 22, mas eu não queria, na prática, aumentar o meu direito, né, meu portfólio, eu não queria me expor mais, eu posso simplesmente exercer minhas 22 cotas e vendo 22 no mercado. Eu paguei 10,36 e vendi a 10,70 e qualquer coisa, a 10,60 e alguma coisa. Então a gente tem uma queda aqui, um movimento de queda de cotação, porque, putz, para quem era cotista vale a pena. E aí, depois desse período, a gente teve então o fundo anunciando o encerramento do direito de preferência. Esse é um documento obrigatório. Quando encerra o direito de preferência, o fundo ele precisa comunicar quantos direitos de preferência foram exercidos, quantas cotas foram adquiridas dentro desse período. E a gente tem aqui, então, no caso do Maxi Renda, claro, exatamente esse comunicado. Foram subscritas 9.700.000 cotas, o que dá ali cerca de 98 milhões de reais, né? Arredondando os números. Muita gente na época até falou, poxa, só 20%, foi um fiasco, foi um fracasso. Não, não é verdade isso. A gente vê às vezes ofertas que tem um exercício maior, 25%, 27%, vemos. Mas também a gente tem muita oferta ao longo da história que teve exercícios bem menores. Depois eu vou até falar melhor, mas na sétima emissão de cotas, na emissão anterior, foi de 10%, na verdade menos de 10%. Então, isso não é um termômetro muito preciso. A gente vê muita coisa ali na base do 20, 25, 30, mas já teve casos maiores, menores, de todo jeito. Como era uma oferta pública, não teve direito de sobras nem montante adicional e foi direto sim aí para a parte da oferta pública em si. E aqui a gente vê esse movimento de arbitragem muito mais forte. Vamos dar uma olhada.
quando a gente coloca aqui a cotação, né, estava ali em 10,69, 10,61, 10,65, durante esse período, a cotação caiu muito. Ela chega a 10,44, inclusive. E por que que acontece isso? Dois motivos. A gente aqui também tem um movimento de flipagem até maior. Por que maior? Porque a pessoa no direito de preferência só podia flipar 20%, porque ela comprou, né, 22%, que ela subscreveu 22 direitos de preferência, ela tinha 100, retomando o meu exemplo. Aqui, ela pode flipar a carteira inteira. Se ela tem 100 cotas, ela pode vender 100 cotas e subscrever 100 cotas. Então a gente tem uma pressão vendedora. Você pode ver que o fundo tinha dado uma estabilizada, mas já num patamar inferior ao que tinha sido antes de começar todo o calendário da oferta, e depois a ladeira abaixo. Vai ali até 10,44. Estou aqui sempre pegando cotação de fechamento. Talvez durante o dia até tenha caído mais do que isso. Então a gente tem esse movimento de flipagem e, claro, uma natural concorrência. Natural concorrência por quê? Por quê? Se eu tenho interesse de comprar cotas e elas estão negociadas na bolsa a 10,50, por que eu vou pagar 10,50 se eu posso comprar a 10,36? Claro que 10,36 não seria exatamente o preço justo. Por quê? Quem subscreveu perdeu uma distribuição de rendimentos. Se a gente voltar aqui, essa distribuição de rendimentos aqui, quem entrou na oferta não recebeu, recebeu fração de fração disso aqui. Depois eu até mostro os valores. Então, na verdade, quem subscreveu na oferta não pagou 10,36, mas na verdade custou a essa pessoa 10,48, porque ela pagou 10,36 e perdeu os 12 que o fundo distribuiu logo a seguir. Então, teoricamente, esse preço aqui de 10,47 teria sido o preço de equilíbrio, o preço justo. Que aqui tanto faz você comprar na oferta ou comprar no mercado. Agora, nesses preços que estava 10,50, eu prefiro pagar 10,36, até deixo de ganhar 12, do que eu pagar 10,60 e ganhar 12. É muito mais jogo para mim subscrever. Então, é natural que a gente vai vendo a oferta com o preço de cotação convergir para o valor da oferta. Às vezes, o mercado até alopra um pouquinho e vai até um pouquinho abaixo ali e tal, mas fica ali ao redor. E quanto mais longo for o período da oferta, mais a gente vai ver essa convergência acontecendo, porque não tem ninguém comprando na bolsa. Então, quem quer vender tem que passar a vender mais barato para tentar atrair. Então, isso é outra coisa. O período da oferta, o tempo que ela fica, digamos, no ar, também influencia. Se ela é muito curta, às vezes não dá tempo dos investidores olharem para isso, entenderem. Não tem muita gente que passa dias, semanas sem olhar notícias, sem se preocupar com isso. Ou às vezes até sabe, mas não está com cabeça para olhar, não está com tempo, etc. Quanto mais tempo, mais a gente vê isso acontecendo. O preço de cotação convergir para o preço da oferta. Sobre a distribuição de rendimentos, também isso aqui é uma questão que gera algumas dúvidas. O fundo não é obrigatório e nem é todo fundo que faz, a maioria faz, mas os direitos de preferência que foram exercidos e as cotas que foram adquiridas durante o período da oferta recebem rendimentos na mesma database do fundo, né, das cotas em si, das cotas velhas, digamos assim. Não é obrigatório e nem todo fundo faz. Como é que eu vou saber isso? A melhor forma é olhar o histórico. Aqui no caso do Maxi Renda, então, em 31/7, ele, para as cotas, né, as cotas velhas, digamos assim, ele pagou 12 centavos, que era mais ou menos o valor que ele vinha pagando nos últimos meses. Para quem exerceu o direito de preferência, ele pagou 5 centavos. E para quem entrou na oferta, ele pagou
menos de um centavo, um terço de centavo, 4/10 de centavo por cota, né? Por recibo, porque ainda não é cota, é um recibo, mas vou tratar como termo sinônimo, por ativo. Pronto, melhor. E por que essa diferença? Enquanto a oferta ela não encerra, o valor que você aportou, que aparece lá na sua corretora como MXRF13, MXRF15, ele não está ainda dentro da conta principal do fundo, não está dentro do patrimônio principal do fundo. Ele fica numa conta à parte, basicamente aplicado no CDI, num Tesouro Selic, digamos assim, num fundo de renda fixa ou coisa parecida. Ele não participa das operações principais do fundo. Então fica lá, normalmente rendendo menos do que o fundo está gerando de resultado com as suas próprias atividades. Até porque isso tem que ser mantido separado, porque existe uma chance, hoje extremamente remota, mas real, existe, do fundo cancelar a oferta. O fundo pode sim, a qualquer momento, cancelar a oferta, desde que ela não tenha sido encerrada, desde que ela não tenha terminado. Só realmente na hora que encerra a oferta é que esses valores que estão ali naquela conta MXRF13, na conta MXRF15, esses valores são transferidos para a conta principal do fundo, para daí ele comprar os CRIs, fazer as permutas ou o que ele vai fazer com o dinheiro, pagar uma dívida, não é o caso do Max Renda, aqui no exemplo geral. E aí é nessa hora que o recibo 13 e o recibo 15, ou qualquer outro código, né? Às vezes alguns fundos podem ter códigos diferentes, mas é nessa hora que integraliza, que tomba para 11, para cota, e o fundo pode ter liberdade de operacionalizar aquele valor. Então, tudo isso acontece simultâneo. E a partir daquele momento a oferta não pode mais ser cancelada, porque agora o dinheiro misturou todo. Até então o dinheiro está separado. Então você pode sim cancelar a oferta e devolver aquele recurso. Normalmente isso acontece, os gestores tentam alinhar os calendários de forma que isso aconteça na data que aqueles ativos distribuíram rendimentos, certo? Não é obrigatório, o Max Renda não aconteceu isso, mas geralmente isso acontece na distribuição de rendimentos. Não é obrigatório, mas é muito, muito comum. Então, a partir daí, a gente teve o comunicado do encerramento da oferta, certo? Onde agora sim a conta fecha, acaba a oferta. E a gente vê que o fundo captou 337.864,64, certo? Esse valor, como eu disse, ele é um terço menos do que os 500 milhões que o fundo esperava e, arredondando ali grosseiramente o número, metade do que seria o máximo, né, o suprassumo de captação. A gente vê que o fundo teve, então, a participação de um total de 95 mil pessoas que subscreveram aquela oferta, o que dá 33 milhões de cotas e quebradinhos. O grosso, né, em número de investidores, claro, são as pessoas físicas. Foram 95 mil pessoas físicas que aportaram, vamos arredondar o número aqui para ser grosseiro, 250 milhões de reais. Então, dos 350, 330, né, que o fundo captou, 2/3 foram só de pessoas físicas. Aqui, tanto no direito de preferência, quanto na oferta pública. A gente teve fundos de investimento, podem ser fundos de fundos, podem ser fundos multimercado, diversos tipos de fundo, que aportaram aqui mais 50 milhões, vamos arredondar os números. Entidades de previdência privada, sim, entidades de previdência privada, fundos de pensão podem participar, né, podem comprar cotas de fundos imobiliários, e aqui botaram mais 4 milhões. Pessoas jurídicas ligadas ao fundo e às instituições, então aqui podem ser outros fundos ligados a XP ou coisas assim, aportaram um pouquinho. Demais pessoas jurídicas, aqui a gente pode ter bancos de investimento, outros tipos de fundos, family offices, aqui tem de tudo. Aportaram 17 milhões e sócios, administradores, funcionários, prepostos e demais pessoas ligadas à oferta. 192 pessoas que deu aqui 6 milhões, né? Estou trabalhando com
R$10 por cota, só para fazer a conta rápida de cabeça. E aqui tem uma informação. Os investidores que sejam pessoas vinculadas participaram das intenções de investimento, observado, no entanto, que não houve excesso de demanda superior a 1/3. Sendo assim, não foi cancelada a colocação de novas cotas. Isso aqui a gente vê com frequência, ou às vezes são canceladas. Qual é a diferença? Quando a pessoa subscreve, ela informa se ela é a pessoa vinculada ou não. Então, por exemplo, se ela trabalha no administrador, se ela trabalha na gestora, se ela trabalha em algum coordenador líder de oferta, etc, etc. Se ela ela precisa comunicar. E se a demanda for muito grande, superar 1/3 do valor da oferta, essas pessoas vinculadas são cuspidas. Elas não participam. Então, diminui o rateio para o público de varejo, para os investidores em geral. Então, é isso que fala de pessoas vinculadas, que as cotas não foram canceladas, etc. E outro documento também que muita gente me perguntou foi esse aqui, que fala de retratação de cotas subscritas. Aí muita gente, então quer dizer, teve que investidor que quis participar e no meio do caminho melou o negócio, tirou a oferta, isso é possível? Como é que eu faço para retratar as minhas cotas? Calma. Aqui a gente vê então que foi retratado R$230 mil. É algum dinheiro, mas também não é tanto assim para uma oferta que na verdade foi mais de 1000 vezes superior a isso. Isso aqui na verdade não é nem 0,1% do total da oferta. E isso sim, você pode fazer. Quando você participa, por exemplo, você vai lá e subscrever os seus direitos de preferência. Aparecem geralmente 3 opções. Eu sei que a maioria das corretoras não escreve bem esse texto, não é didático, é um texto muito formal e parece uma língua estranha. Mas muitas vezes você diz lá, se você quer participar pelo valor cheio, não importa o que aconteça, você tem uma opção, aonde você vai exercer a sua subscrição no percentual que for a oferta, ou seja, se a oferta é de 500 milhões, eu quero participar com R$50 mil, só para pegar um número redondo. Se a oferta, na verdade, encerrar com 250 milhões, metade, na verdade, eu só participo com 25 mil. É tudo no proporcional. Se a oferta teve um êxito de 2/3, então a minha subscrição será de 2/3 do valor que eu falei. Então eu acompanho a proporção que a oferta acontecer. E tem a terceira opção que não, eu só quero participar se o fundo captar no máximo. Se ele captar 1 centavo a menos, eu estou cancelando a minha subscrição. Sim, isso é possível. Normalmente o investidor de varejo bota que quer tudo no máximo no talo, mas você pode configurar de outra forma. E foi isso que aconteceu. A gente teve 22.600 cotas retratadas, o que dá R$234 mil. Aqui não é nada do outro mundo, claro, numa oferta que ela vai para as cabeças, né, que ela capta tudo e ainda exerce, etc, etc. A gente a gente não vê retratação, porque a retratação é condicionada que o fundo não capte tudo. Se ele capta tudo, você não tem retratação. Mas quando tem um parcial, você sempre tem uma retratação. Às vezes vem num comunicado separado, às vezes vem junto no comunicado do encerramento da oferta, mas vem essa comunicação. E aí a gente teve a liberação para a negociação de cotas, ou seja, que agora, em certo momento, as cotas, né, os 13 e 15 viram 11, né, MXRF 13 e MXRF 15 vira MXRF 11, e você tem a liberação. Então aqui tem todo um resumo da oferta, divulgação de rendimentos e tudo mais, e a data de liberação de 9 de agosto. Inclusive isso pode ser separado conforme o tipo de investidor, no caso de ofertas restritas, ofertas 476, inclusive pode ter regras, inclusive a gente vê muito em ação isso, quem participar só pode vender depois de 90 dias, etc. Em fundo imobiliário isso é bem raro de acontecer, mas às vezes acontece. E a gente vê o que aconteceu com a cotação. Na hora que
o fundo foi liberado, né, que as pessoas receberam as cotas que subscreveram, a gente vê outro movimento de venda. Porque a pessoa pagou 10,36, o fundo estava cotado a 10,59, ora bolas, eu vou vender e vou fazer lucro, certo? E vejam que ele de novo retorna para aquele valor justo de 10,48, certo? Que tinha sido meio uma mínima aqui atrás. Porque a pessoa pagou 10,36, não recebeu 12. Então ela, peraí, meu preço justo então é 10,48. Que ela recebeu, na verdade, menos de um centavo, né? Então meu preço justo é 10,48. Se eu vendi a 10,50, beleza. Quando bateu 10,46, não, peraí. Eu paguei, entre aspas, 10,48. Mas por que uma oferta, por que essa oferta, então, ela foi tão diferente da sétima emissão? Eu peguei aqui um documentozinho só para fazer um comparativo, porque elas têm muito em comum. O valor era parecido, porque a sétima oferta era para 450 milhões, né? Ela foi em 2021. Se a gente minimamente corrigir pela inflação, teoricamente já empatou, certo? Na época também era o mesmo desconto, certo? Quando essa oferta saiu, ela estava ali mais ou menos 3%, 3,3% abaixo do valor de mercado. A sétima emissão, quando saiu, estava mais perto de 5%, mas de qualquer forma, 3, 4, 5%, não era 10% de desconto. Mas quando a gente olha aqui, a gente vê então a sétima emissão. Quando ela começou, então ela rolou ali entre março e abril. Era para captar 450 milhões, então mesmo valor. Se a gente olha o direito de preferência, captou 40 milhões, então na verdade menos de 10%. Foram 85 mil investidores que subscreveram ali. E depois a gente teve a oferta, só que era uma oferta restrita. Vejam que a gente coloca aqui, ó, oferta pública de esforços restritos. Vocês podem ver que até o próprio formato do documento é diferente, que essa era uma oferta só para investidores profissionais, que a gente chama de uma oferta 476 no jargão, porque oferta restrita é regida pela instrução CVM 476, 476. Já a oferta pública é regida pela instrução CVM 400. Então a gente muitas vezes usa esse jargão. Oferta 400, oferta 476. Essa é uma oferta 476. Então ela era só para investidores profissionais, só para investidores qualificados. E esse é um tipo de oferta em que o gestor já tem gente apalavrada, já tem gente disposta a aportar o valor da oferta. Não é algo de, eu vou botar no mercado e vamos tentar captar. Essa é uma diferença extremamente importante. Se a gente olhar aqui, inclusive no documento mesmo, a gente vê que teve 2 investidores, pessoas jurídicas, que aportaram 246 mil cotas, certo? Que já é mais da metade da oferta. Então, o fundo ele captou os 450 milhões exatamente porque ele já tinha investidores na mão que falaram, não, beleza, eu fecho contigo. Claro que o fundo correu direito de preferência, direito de sobras e montante adicional, fez todas as etapas para favorecer os cotistas, que não participaram, 10%. Mas tinha gente ali na mão. Então, essa é uma diferença importante. A oferta 476, geralmente ela vai dar sucesso, certo? Ou muito próximo disso, ou até passar um pouquinho. Porque o gestor tem o controle. Se ele não tivesse esses 2 investidores na mão, ele não teria jamais participado, certo? Ele não teria botado essa oferta na rua. Já numa oferta 400, uma oferta aberta a mercado, por mais que você converse com alguns investidores, etc., você nunca tem certeza. Você pode ter as cotações caindo e aí a oferta vai perder interesse. Você pode ter, às vezes, uma outra oferta acontecendo de outro fundo e gerar uma concorrência ali.
Claro que a gente já viu ofertas 476 que deram errado, certo? Porque às vezes um investidor ou um grupo de investidores que disse que ia participar, no final mudou de ideia, não estava nada assinado, era um apalavrado. Quando estourou a pandemia, isso aconteceu. Ofertas que estavam rolando, todo mundo saiu correndo, certo? Ninguém bancou a palavra. Que era a palavra. Palavras o vento leva. Então, você não tem, não, eu vou assinar aqui que eu vou participar, etc. Não, você tem ali um acordo de cavalheiros, como se chama, né? Você tem um apalavrado. Mas numa eventualidade de uma pandemia, não tem apalavrado nenhum. Então, assim, esses são alguns fatores que a gente vê como afetam a cotação e como afetam o sucesso delas. A diferença para o preço da cota, o percentual do direito de preferência que vai ter ou não, se é uma oferta 400 ou uma oferta 476, se tem uma outra oferta acontecendo paralela que pode gerar uma concorrência pelo capital e um monte de outros fatores. Na prática, a gente não tem nunca como ter certeza de qual será o resultado, se vai ter rateio ou não. Ninguém tem bola de cristal. Mas esses são alguns fatores que você, investidor, pode olhar para talvez estimar ou ter um vislumbre da chance de sucesso daquela oferta ou não. E agora eu quero saber de você. Você já tinha isso na cabeça? Você já tinha percebido algumas dessas variáveis e como o preço se comporta? Deixa nos comentários aqui que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar aquele like que me ajuda muito a saber que vocês gostaram desse vídeo onde eu estou falando de encerramento de oferta e não só do começo delas. Se você acha que outras pessoas podem gostar desse vídeo, não esqueça de compartilhar e se inscreva aqui para você ficar informado dos próximos vídeos que vão sair. Vou deixar 2 videozinhos aqui do lado. A entrevista que eu fiz com o André Mazetti há cerca de 1 ano atrás, onde ele fala de toda a lógica, todo o racional desse fundo. E outra aqui que foi uma explicação melhor, não só do fundo, como da ideia da oferta. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!